Olá, turminha! Professora Ilma de volta com vocês, trazendo uma ótima dica para hoje. Estão preparados com seus cadernos e caneta na mão? Hoje a dica é sobre MDC, máximo divisor comum. Vamos aprender conceito, propriedades e como calcular o MDC. Vamos lá? O MDC, o máximo divisor comum, ele corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Lembre-se que os números divisores, eles são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Por exemplo, o número 12, ele é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Se dividirmos esses números pelo 12, nós vamos obter um resultado exato, sem que haja um resto na divisão. Por exemplo, 12 dividido por 1 é igual a 12. 12 vezes 1 é igual a 12, para 12, nada. Ou seja, o resto aqui na divisão foi zero. Outro exemplo, 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Para 12, nada. E assim sucessivamente. Quando um número ele tem apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo, eles são chamados de números primos, como nós já vimos em vídeos anteriores. Vale notar que todo número natural ele possui divisores. O menor divisor de um número será sempre o número 1. E o maior divisor de um número é o próprio número. Bom entender isso, não é verdade? Uma observação importante. Além do MDC, nós temos o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que corresponde ao menor número inteiro positivo de dois ou mais números inteiros, que é o contrário do MDC, que é o máximo divisor comum. E um lembrete importante que requer a nossa atenção é que o zero, ele não é divisor de nenhum número. Agora vamos partir para as propriedades do MDC. Primeiro, quando fatoramos dois ou mais números, o MDC deles é o produto dos fatores comuns a eles. Por exemplo, o MDC de 12 e 18 é 6. Por quê? Vamos ver? Vamos fatorar na prática. 12, 18. Nós vamos começar a fatoração pelo menor número par, que é o 2. 12 é divisível por 2, que vai dar igual a 6. 18 dividido por 2 vai dar igual a 9. Agora nós temos 6 e 9. 6 ainda é divisível por 2, 9 não. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. 9, como não é divisível por 2, eu vou repetir. Agora, nós temos 3 e 9. 3 e 9 eu posso dividir por 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 é igual a 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. Ainda posso continuar dividindo por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Se vocês observarem, se você observar aí na primeira coluna aqui à direita, nós temos o primeiro número, que foi dividido simultaneamente, tanto o número 12 como o número 18, por 2. E nós temos, na terceira fileira, nós temos o 3 e o 9, que eles simultaneamente foram divisíveis por 3, o 3 e o 9. Então, nós pegamos 2 vezes 3 e multiplicamos, que vai dar igual a 6. Então, o número 6 é o máximo divisor comum de 12 e 18. Segundo ponto da propriedade é, quando nós temos dois números consecutivos entre si, nós podemos concluir que o MDC desses números vai ser o número 1, uma vez que eles serão sempre números primos. Por exemplo, um número consecutivo aqui, 25 e 26. Vamos fatorar 25 e 26, nós vamos observar que eles não vão ter números para multiplicar fatores comuns. Como eles não vão ter fatores comuns,
O maior número que divide eles é o número 1. Observe só, 25 e 26, vamos começar a fatoração. Por 2. 25 não é divisível por 2, então eu vou repetir o 25. 26 dividido por 2 vai dar 13. 13, aí agora eu tenho 25 e 13. O menor número vai ser 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. 13 eu não posso dividir por 5, então eu vou repetir. Agora eu vou poder dividir por 5 novamente. 5 dividido por 5 vai dar 1. 13 não posso dividir por 5, eu vou repetir. Agora eu posso dividir 13 por ele mesmo. 13 dividido por 13 deu 1. Observem aí na coluna da direita que nós não temos o produto de fatores comuns entre eles. Por isso, o máximo divisor comum deles é o número 1, que divide tanto 25 como divide o número 26. Terceiro ponto da nossa propriedade do MDC. Quando nós temos dois ou mais números e um deles é divisor dos outros, nós podemos concluir que ele é o MDC dos números. Por exemplo, o número 3 e o número 6. Se 3 é divisor de 6, ele é o MDC de ambos. Observe a fatoração. 3 e 6, fatorando, eu vou começar a divisão pelo número 2. 3 não é divisível por 2, eu vou repetir. 6 dividido por 2, 3. Agora eu tenho 3 e 3 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então, o número 3 aí é divisor de 6 e o MDC de ambos. Como calcular o MDC? Para calcular o máximo divisor comum entre números, nós devemos realizar a fatoração por meio da decomposição de números indicados, que foi o exemplo que nós acabamos de citar. Mas eu vou colocar mais um exemplo aqui para vocês entenderem como é que nós fazemos através da fatoração. Eu tenho 20 e o número 24. Então, esses dois números eu vou começar a divisão deles pelo número 2. 20 dividido por 2, 10. 24 por 2 vai dar 12. Ainda é por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Eu tenho agora 5 e 6. 5 não é por 2, mas eu ainda tenho 6. Continua sendo por 2. 5 eu vou repetir. 6 dividido por 2 dá 3. Agora eu tenho 5 e 3. Eu vou dividir por 3. Repete o 5, aí 3 dividido por 3 dá 1. E agora eu só tenho o número 5, vou dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá igual a 1. Então, para saber o MDC dos números, nós devemos olhar à direita da fatoração aí, ó. E vocês vão observar quais números foram divididos simultaneamente os dois números. E depois a gente multiplica, como foi aí no caso do número 20 e 24. Nós podemos concluir que o 4 ele é o maior número que divide ambos, porque o número 2, logo na primeira fileira, dividiu tanto 20 como 24. Depois, na segunda, ele dividiu tanto 10 como 12. Já o terceiro número, ele não dividiu 5, só dividiu 6. Então, só vai valer aqui os 2 da primeira fileira. Eu vou multiplicar, então, 2 vezes 2, que vai dar igual a 4. Então, 4 será o MDC entre 20 e 24. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Agora, com 3 números. Eu tenho 6, 12 e 15. Vamos fazer por meio da fatoração. Eu vou começar pela divisão do número 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 12 dividido por 2 vai dar 6. E 15 não é divisível por 2, então eu vou repetir. Então, nós temos agora 3, 6 e 15. Observe que dentre os 3 números, ele ainda pode ser divisível por 2. Então, vamos lá. Repete o 3, porque 3 não dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 15 não pode ser divisível por 2, então eu vou repetir. Agora eu tenho 3, 3 e 15. Eu posso dividir esses números por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 por 3 vai dar 1. E 15 por 3 vai dar 5. Agora eu só tenho o número 5 para dividir, então eu vou dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, se você observar aqui na direita da fatoração, nós vamos observar apenas o número 3.
foi um único número que dividiu simultaneamente os números que estavam na divisão, de 6, de 12 e de 15. Então, o número 3, ele é o máximo divisor comum entre 6, 12 e 15. Boa a nossa dica de hoje, não foi? A nossa próxima dica será sobre MMC, mínimo múltiplo comum, ok? Até lá então. Mas antes de você sair, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos que querem aprender dicas simples e fáceis de matemática. Até a próxima!